Eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia e abrir ela no livro de Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Hoje, amados, nós vamos iniciar este propósito aqui, ó. Onde está o meu coração? Diga comigo, onde está? Diga, o meu coração. Por que Deus me deu esse tema? Porque quando eu falei com a pastora, e a pastora disse assim, por que o certo não seria onde está o teu coração? Só que quando eu digo onde está o teu coração, eu estou se referindo a outra. Eu não quero saber o do outro, eu quero saber que você saiba aonde está o teu coração. Por isso que quando você falar aonde está o meu coração, é você que vai ter que responder. Amém? Então abra lá, Gênesis 22, versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura um pouquinho mais extensa, para você entender todo o contexto dessa história. E eu acredito que você já conheça ela. Amém? Quem não tem Bíblia, pode acompanhar na tela. Gênesis 22, versículo 1 nos diz assim: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Ele disse: Abraão, e este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pega o teu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava na mão o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos, e Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque respondeu: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. E ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. E ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu aquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-lhe até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Fecha os teus olhos. Pai, nós te glorificamos nessa noite. Nós te engrandecemos e nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso.
Nós te agradecemos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Nós te exaltamos, Deus, porque o Senhor é bom em todo o tempo. E nós colocamos, Pai, a nossa vida agora nas tuas mãos. E humildemente nós te pedimos, Pai, ministra ao nosso coração. Fala conosco, porque o Senhor sabe como nós estamos, o Senhor sabe o que nós necessitamos, o Senhor sabe como nós chegamos até aqui, o Senhor sabe como nós agora estamos nos colocando diante do Senhor, porque é o Senhor que sonda e conhece o nosso coração. Então o Senhor já começa a trabalhar no nosso coração, porque hoje, Pai, nós queremos entender aonde o nosso coração está. Se o nosso coração está perdido, Senhor, hoje nós queremos que ele seja resgatado pelo Senhor. Nós queremos, Pai, que hoje o nosso coração se aproxime do Senhor. Por isso que nós nos humilhamos, nós nos entregamos e nós clamamos: fala conosco, ministra sobre as nossas vidas e manifesta a tua glória sobre nós. E assim, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor. Eu coloco a minha vida humildemente nas tuas mãos. Eu te peço, faça de mim apenas um instrumento nas tuas mãos, para que através da tua palavra sejamos todos renovados, edificados e transformados pelo poder que é na tua palavra. E a igreja que crê, diga glória a Deus. E toma teu assento em nome de Jesus, amém? Amados, dizer que amamos alguém ou que gostamos de alguém é fácil, é ou não é? É fácil. Tu pode olhar para alguém e tu pode dizer que tu ama. É fácil quando se pergunta: você ama Deus? E as pessoas dizem assim: amo. Agora a pergunta é: e se você tivesse que provar? Se você tivesse que realmente provar que você ama a Deus, você teria como provar? Eu teria como provar? Por que que o tema que nós vamos trabalhar é onde está o meu coração? Porque agora a pergunta não é para o Marcos, agora a pergunta é para mim. Agora é você que vai fazer essa pergunta para você: aonde está o teu coração? A pergunta que eu faço bem simples agora é: quem ama a Deus aqui? E se você tivesse que provar agora, você provaria? Você estaria disposto e teria como provar agora o teu amor por Deus? Porque muitas vezes, amados, nós falamos, mas muitas vezes quando chega na hora de provar, nós vacilamos. Quando chega na hora de mostrar que eu realmente amo a Deus, eu não mostro. Então muitas vezes eu falo que amo a Deus. Aí tu pergunta: você crê em Jesus Cristo? Creio. Você acredita nas promessas de Deus? Acredito. Mas quando chega na hora de provar, aí sempre tem uma desculpa. Interessante que às vezes a gente diz assim: você acredita em Jesus Cristo? Acredito. Então entrega a tua vida para Ele e desce as águas do batismo. Não posso, não estou pronto, ainda não é a hora. E a pergunta aqui é: que amor é esse? Que amor é esse que muitas vezes não deixa Jesus Cristo entrar e transformar? Que amor é esse que nós muitas vezes dizemos que temos, e Deus não é prioridade, Deus não é primeiro lugar na nossa vida? É isso que eu quero que você comece a pensar. É isso que eu quero que a igreja comece a se despertar para aquilo que Deus realmente tem. Porque nós sabemos que Deus tem o melhor preparado para nós, amém? Mas a Bíblia diz que é preparado para aqueles que o amam. Então, se eu realmente estou disposto a viver para Deus, a demonstrar todo o meu amor para Deus, você tenha certeza que o melhor de Deus vai acontecer na tua vida, amém? Ah, pastor, mas e as lutas? Elas vão vir, só que você não vai lutar sozinho. As provações, elas vão se levantar, mas você não vai passar sozinho. Porque o Senhor vai estar caminhando com você e vai estar do teu lado dizendo assim: ei meu filho, ei minha filha, não te preocupa porque eu que te ajudo. Não te preocupa porque eu te sustento. Essa batalha não vai te derrotar, você vai passar por ela e eu vou te dar vitória. Isso, amados, é a promessa que o Senhor faz para mim e para você. Só que nós temos que entender, nós temos que compreender, amados, que se verdadeiramente nós não amarmos a Deus,
Não basta nós falar, não basta nós dizer, porque palavras não enganam a Deus. Palavras não conseguem. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus sonda o nosso coração. Então quando nós dizemos que nós amamos a Deus, sabe o que Deus faz? Deus não vai para a nossa palavra, Deus vai para o nosso coração. Vamos ver se realmente Ele me ama. E aí muitas vezes, sabe como é que Deus faz para ver se realmente nós amamos? Permite uma luta, permite uma provação, para ver se realmente nós amamos. Porque é muito bom amar a Deus enquanto está dando tudo certo, enquanto Deus está abençoando. Mas e quando vem a aprovação? Aí eu continuo amando, eu continuo sendo fiel, eu continuo buscando a Deus. A palavra ela nos diz, coloca para nós lá Marcos 12:34. Não, desculpa, Lucas, tá a passagem aí, filho. Porque onde estiver o tesouro de vocês, aí estará também o seu. Aonde estiver o tesouro de vocês, ali estará o teu coração. Então como é que nós descobrimos se nós amamos a Deus? Se verdadeiramente Deus é tudo para nós. Se verdadeiramente nós estamos dispostos a viver por aquilo que a palavra nos ensina, e se estamos dispostos a morrer por Ele. Porque quando eu digo que amo a Deus, mas eu não estou disposto a cumprir a palavra, é um amor verdadeiro? Não. O que eu quero, amados, que você entenda nessa noite, e a partir dessa noite, durante algumas sextas-feiras, é isso. Talvez em algum momento você vai se sentir confrontado, em algum momento você vai sentir, não, mas para aí, será que o pastor não está indo fundo demais? E essa é a ideia, é tirar toda a religiosidade e fazer você se tornar filho de Deus. Não é ser um membro de igreja, é ser discípulo de Jesus. É isso que nós somos chamados. Porque muitas vezes, amados, por ser membro de uma igreja, quando acontece um problema, nós nos perdemos e nós nos afastamos, porque nós éramos membros de uma igreja. Mas quando nós nos tornamos discípulos de Jesus, independente do que está acontecendo ao nosso redor, o nosso amor não muda, ele segue o mesmo. Está entendendo? Aí não é o lugar, é o meu relacionamento com meu Deus. É isso que não pode ser abalado. O que eu quero que você entenda, que Abraão, ele realmente conhecia Deus. Abraão, ele tinha intimidade, ele tinha relacionamento, ele conversava com Deus face a face. Um dia a Bíblia vai dizer, lá em Gênesis 12, que Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, larga tudo que tu tem e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus ali faz promessas para Abraão, que ele seria próximo, que ele seria abençoado. Mas Deus faz uma promessa em particular, Ele diz assim: eu vou te fazer pai de multidão. Abraão já era um homem de idade avançada, casado com uma mulher de idade avançada que não tinha filho. Então a vida toda eles tentaram ter filho, mas eles não conseguiam, porque ela é estéril, ela não conseguia ter filho. E agora Deus está fazendo uma promessa, ó, vai para um lugar desconhecido e creia que eu vou te fazer pai de multidão. Sabe o que Abraão fez? Foi. Deus mandou, obedeceu. Ele foi, e o interessante é que a Bíblia vai dizer que se passou muitos anos. A promessa de pai de multidão estava demorando. E aí Sarai, ainda não tinha mudado o nome, faz o que muitas vezes nós queremos fazer, ou o que nós fizemos. Vou dar uma mãozinha para Deus. Ela pega a sua escrava, entrega para Abraão e diz assim: faz um filho nela e aí nós vamos ter um filho. Era isso que Deus tinha pedido? Não. Sabe qual é o nosso maior erro? É querer fazer o papel de Deus. Nós temos que entender uma coisa muito simples: aquilo que é para mim fazer, Deus não vai fazer.
mas aquilo que é para Deus fazer, que eu não me meta. E muitas vezes o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo o que Deus tem que fazer, e o que é para nós fazer, nós não fizemos. E aí quando a coisa dá errado ainda, quem é que é o culpado? Deus é o culpado. Não, porque a gente sempre acha um culpado. Porque quando a coisa não sai do jeito que a gente quer, a gente sempre vai procurar um culpado. E normalmente quem é que a gente culpa? Pô Deus, por que tu não fez o que eu queria? Por que o Senhor não fez do jeito que eu queria? E Deus tinha assim, mas não era eu, era tu que estava fazendo, era do teu jeito, tu me deixou de lado. Aí, amados, eles tiveram esse filho, mas não era o filho da promessa. Não era o filho que Deus tinha prometido. Só que, vamos adiantar um pouco, chega o dia em que o filho da promessa vem. Isaac nasce. E a Bíblia diz que Abraão o amava. Amava. Não que ele desprezasse Ismael, mas não era o filho da promessa. Não era o filho da mulher que ele amava. Era um filho que ele teve que ter. Sabe quando a gente faz de qualquer jeito? A gente não faz por amor. A gente não faz porque gosta. Aquele filho, Abraão amava de todo o seu coração. E quando chega um dia, Deus olha e Deus percebe isso. E Deus diz assim, eu preciso provar esse cara. Será que realmente Abraão me ama? Será que Abraão realmente está preparado para ser pai de multidão? Será que Abraão ele está disposto a fazer tudo o que for necessário por mim? Será que o amor dele supera tudo? Porque nós temos que entender, amados, que ninguém se torna pai de multidão sem passar pela prova. Ninguém vai chegar ao auge sem passar pelo processo. Nós temos que entender, amados, que quem quer viver grandes coisas na sua vida tem que estar preparado para passar por grandes lutas. Porque as lutas, elas é o que vão nos forjar. Nas lutas é onde nós vamos ser preparados para termos alicerce para viver coisas grandes na presença de Deus. Quando uma casa é feita um alicerce bem feito, ela aguenta, não aguenta? Agora quando faz de qualquer jeito, a Bíblia mesmo diz que vem a chuva, o vento e derruba. Alguém que quer fazer uma grande casa constrói um alicerce pequeno? Quanto maior a casa, maior o... Então, amados, se você quiser viver coisas grandes com Deus, te prepara, porque Deus vai te provar. Deus vai provar a tua fé, Deus vai provar o teu amor, Deus vai provar a tua confiança. E muitas vezes é Deus que vai te levar para o deserto. Lembra quando Jesus Cristo foi batizado? Quando ele saiu das águas? Quando Deus falou que esse era o meu filho amado, o que aconteceu na sequência? O Espírito Santo pega Jesus e leva para onde? Para quê? Era o Espírito Santo levando Jesus para passar fome. Era o Espírito Santo levando Jesus Cristo para passar necessidade. Era o Espírito Santo levando Jesus Cristo para ser tentado pelo diabo. Aprenda uma coisa, nem todas as lutas que você passa é o diabo. Tem lutas que Deus está permitindo porque Deus quer trabalhar na tua vida. Tem lutas que Deus está permitindo porque Deus quer descobrir o quanto você realmente ama Ele. Então não deixa o desespero tomar conta. A luta ela vem, amados, e todos nós passamos, amém? Todos nós temos momentos de tristeza, de decepção, de angústia, de dor, de sofrimento. Todos nós passamos por isso, mas não deixa isso te dominar. Domina isso, amém? E aí, amados, chega nesse momento em que a Bíblia diz, versículo 1, que Deus pôs Abraão à prova. Foi Deus que provou Abraão. Naquele momento, Deus olha e Deus viu, esse cara realmente ama o seu filho. Mas eu preciso ver se ele me ama mais do que o filho. Eu quero ver se realmente eu estou acima de tudo na vida dele. Então, amados, te prepara. Se você quiser viver coisas grandes, te prepara.
Mas entenda uma coisa. Olha o que acontece. A Bíblia vai nos dizer que Abraão primeiro ouve a Deus. Deus chama ele e ele diz assim: eis-me aqui. Esteja pronto para ouvir. Porque às vezes a gente, quando vai orar, sabe o que a gente faz? Chega, dobra o nosso joelho, ou do jeito que a gente vai orar, e só fala. Terminou de falar, amém, obrigado, tchau. E Deus não fala? Esteja pronto para ouvir. Porque muitas vezes as coisas não estão acontecendo porque nós não estamos ouvindo. Não é que Deus não está falando, é nós que não estamos ouvindo a Deus. Amém? Aí ele ouve e ele diz: Senhor, eis-me aqui. E aí o que vai dizer na sequência? Coloca para nós versículo 2. Pega o seu filho, o seu, mas era o único? Não, tinha Ismael. Mas o que ele diz? Pega o seu único filho Isaque, a quem você... Eu vou te dizer que se Deus tivesse pedido Ismael, teria sido muito mais fácil. Por que Deus pediu Isaque? Porque Ele sabia que ali estava todo o amor dEle. Te prepara para ser provado naquilo que você mais ama. Te prepara para você ser provado. Porque se você colocar o teu casamento acima de Deus, te prepara para ser provado no teu casamento. Se você colocar um filho acima de Deus, te prepara para ser provado no teu filho. Se você botar o teu trabalho acima de Deus, te prepara para ser provado no teu trabalho. Se você colocar o dinheiro acima de Deus, te prepara para ser provado no teu dinheiro. Aquilo que você colocar acima de Deus é aonde Ele vai te provar. Aprenda isso. Por isso que Ele diz: o teu único filho, a quem você ama, e vá à terra de morar, e ali ofereça em holocausto sobre um dos montes que eu... Interessante é que Deus nunca dava claro as coisas para Abraão. Você já percebeu isso? Lá em Gênesis 12 ele diz assim, ó: vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora ele diz assim, ó: vai sacrificar o teu filho num lugar que eu ainda vou te mostrar. E o que ele fez? Versículo 3. Diga: na manhã seguinte. Ele não deu desculpa. Senhor, espera, deixa eu me despedir, deixa eu ficar um pouco mais de tempo com meu filho, deixa-me... Não, a Bíblia diz que na manhã seguinte, levantou-se de madrugada, tendo preparado o seu jumento, consigo os servos de Isaque, filho, rachou a lenha, preparou o holocausto e foi para o lugar que Deus havia indicado. Sabe qual é muitas vezes o nosso maior problema? Desculpa. Estamos deixando para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu busco, amanhã eu mudo, amanhã eu faço diferente. E quando nós estamos jogando para amanhã, nós não estamos vivendo. Porque o que nós temos? O hoje. O amanhã é uma incerteza, é uma incógnita, você não sabe o que vai acontecer no amanhã. Então nós temos que viver o hoje. Você tem o hoje? Faça hoje. Deus está te pedindo hoje? Faça hoje. Você crê em Deus hoje? Entrega então a tua vida hoje para Jesus. Ah, mas amanhã, pastor? Não, mas de repente no mês que vem? Não, é hoje. Por que ficar esperando? Uma das coisas, amados, que eu mais escuto das pessoas que descem as águas do batismo, elas dizem assim: por que eu não fiz isso antes? Porque estava dando desculpa, não é? Valeu a pena ou não valeu? É isso que eu quero que você entenda. Quantas vezes nós ficamos dando desculpa para Deus e não vivemos as bênçãos que Deus tem para a nossa vida? Não vivemos por quê? Porque estamos dando desculpa. Ele pegou e levantou e ele foi. É para ir? Eu vou. E ele foi, vamos lá, coloca para frente lá. No terceiro dia Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Deus mostra. Ele saiu de casa sem saber. Mas 3 dias depois ele ergue os olhos e enxerga. Sabe por quê? Porque é Deus que fala. Mais uma vez eu volto a dizer para você: esteja atento para ouvir a Deus. E Deus fala nos detalhes, nas coisas que muitas vezes a gente não está se dando de conta.
Aí muitas vezes Deus nos acorda de madrugada e a gente não consegue dormir. Sabe o que Deus está querendo fazer? Está querendo conversar com você. Aí tem gente que bate o desespero, vai lá e pega um remedinho e toma para poder conseguir dormir, e perde de conversar com Deus. Deus de repente estava querendo te abençoar, Deus de repente estava querendo te trazer uma notícia boa, e você se desespera e toma um remédio para dormir, porque perdeu o sono às 3 da manhã. Sabia que é o horário que Deus mais gosta de falar? Quando eu me acordo assim, que eu não consigo dormir, tá, vamos lá Deus, o que o Senhor quer falar? Me levanta e desço lá para o escritório. Não adianta, tu fica rodando para um lado, fica rodando para o outro, e o sono não. Mas aí tu vai lá, tu fala com Deus, tu conversa com Deus, tu chega na cama, deita aí, não precisou tomar remédio, e ainda falou com o Pai. Olha o próximo versículo. Então disse aos servos: agora aqui tem um segredo. Esperem aqui com o jumento. Diga: eu e o rapaz iremos até lá. Olha o que ele está dizendo: eu vou pegar o meu filho, que eu vou sacrificar, vou pegar a lenha, vou pegar tudo e nós vamos lá. Aí olha o que ele diz: eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos... Ele não ia fazer um sacrifício, ele ia fazer uma adoração a Deus. Muitas vezes aquilo que a gente está achando que é um sacrifício, Deus está recebendo como uma adoração. Deus está querendo que a gente comece a adorar a Ele. Mas presta atenção no detalhe, olha o que Ele diz: e depois de termos adorado, diga comigo, voltaremos. Olha o que Ele diz. Primeiro Ele diz: iremos. Isso aqui significa que vai os dois. Aí Ele diz que os dois vão adorar, e depois os dois... Como assim? Que história é essa? Ele vai sacrificar o filho, ele vai adorar, e ele volta com o filho. Que história é essa? Se o sacrifício era Isaac. Você consegue entender isso? Olha para quem está perto, dá uma cutucadinha antes de falar, e só diz assim: isso é fé. Você precisa ter. Mas fala sério, não fica rindo. Fala assim, ó, você precisa ter. Porque olha a confiança, amados. Eu vou subir lá em cima, eu vou sacrificar o meu filho. Não, eu vou adorar a Deus sacrificando o meu filho, e depois eu volto com o meu filho. Você consegue entender o nível de relacionamento de Abraão com Deus? Aí, vai lá, coloca o outro versículo. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre... Isaac ainda teve que carregar a lenha. Seu filho, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca, e assim os dois, diga comigo, caminhavam. Quem é que é pai, quem é que é mãe? Ensina os teus filhos a caminhar com você, porque quando eles caminhar do teu lado, eles vão saber o caminho que eles devem seguir. Se você ensinar a palavra de Deus para o teu filho, o teu filho vai te surpreender, a tua filha vai te surpreender. Sabe por quê? Coloca o próximo versículo. Isaac rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai? E Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. E Isaac perguntou: eis aqui o fogo, eis aqui a lenha, mas onde está o... Se você ensinar o teu filho a caminhar com você, ele vai saber se relacionar com Deus. Porque Isaac sabia que para ter holocausto tinha que ter cordeiro. Sabe por quê? Porque ele era acostumado a ver o pai dele fazer sacrifício. Então ele sabia que tinha que ter um altar, tinha que ter lenha, tinha que ter fogo, tinha que ter faca, mas tinha que ter um cordeiro. E agora ele pergunta: cadê o cordeiro? Imagina essa pergunta espremendo o coração de Abraão. E Abraão pensando: o cordeiro é você, meu filho. Abraão não precisou responder, porque Isaac já sabia. Se nós estamos indo sacrificar, e eu sei quem é meu pai, eu sei a fidelidade do meu pai, se nós estamos indo sacrificar e não tem cordeiro, eu sou o cordeiro, porque o meu pai vai fazer um sacrifício lá em cima. Ele fugiu? Não.
A Bíblia diz que eles seguiam caminhando os dois, porque ele era acostumado a caminhar com seu pai. Ensina a criança no caminho que se deve andar, e ainda que adulto não, se você começar a ensinar o teu filho o caminho de Deus, ele vai começar a caminhar com você. Ah, pastor, mas apronta, faz arte, traz para a igreja. Ensina ele a caminhar com você. Ensina. Ah, eu não vou na igreja porque o meu filho incomoda. Depois você vai ter que buscar ele em outro lugar, e não na igreja. Ensina a caminhar na igreja. Olha o que acontece. Próximo versículo. Abraão respondeu: Deus, diga, Deus proverá. Abraão não sabia o que ia acontecer. Ele só sabia que ele ia subir com o filho, ele ia sacrificar e ele ia voltar com o filho. Por que ele tinha tanta certeza? Porque Isaac era o filho da... E Deus não é homem para que minta. Se Deus prometeu, ele cumpre. Simples assim. Então ele não sabia o que ia acontecer lá em cima, mas ele sabia de uma coisa: eu vou com meu filho e eu volto com meu filho. O que Deus vai fazer eu não sei, mas Deus proverá. Às vezes tem situações na tua vida que você olha e você não sabe o que fazer. Às vezes tem situações que você está olhando para a tua casa, você está olhando para a tua família, você está olhando para os problemas diante de você, e você diz assim: meu Deus, eu não sei o que fazer. Aprenda uma coisa, aprenda que Deus sabe o que fazer. Ah, mas eu não tenho condições, mas Deus tem, Ele proverá o que precisa ser feito. É uma mudança, é uma transformação, Deus sabe, Deus provê para si o que Ele precisa, e Ele provê para mim e para você o que nós precisamos. Receba isso sobre a tua vida. Diga: Deus provê tudo o que eu preciso, se eu confiar. Você precisa aprender a confiar nele. Vamos lá. Chegaram no lugar que havia indicado. Abraão edificou o altar, arrumou a lenha sobre, amarrou Isaac seu filho, deitou no altar em cima da lenha. Tudo estava preparado. Próximo. E estendendo a mão, pegou a faca para... Ele estava disposto a fazer ou não? Ele estava. Mas, diga, do céu, um anjo do Senhor. Às vezes nós estamos buscando resposta na terra, e a resposta que eu e você precisamos, ela não está aqui na terra. A resposta que nós precisamos ver, ela vem do céu. A resposta que Abraão precisava não estava na boca de homens, não estava na mão de homens, mas vinha de Deus. Talvez hoje a resposta que você precisa para a tua vida, para a tua luta, para a tua dificuldade, não vai vir de pessoas, mas vai vir da boca de Deus. Amém? E ele diz: Abraão, Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui, esteja sempre pronto para... É Deus falando com você. Então ele disse: não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não negou seu filho, o seu único. Mais uma vez ele confirma: o seu único filho. Porque ele sabia o quanto Abraão amava aquele filho. Então ele diz, próximo: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres nos arbustos. Abraão pregou o carneiro, ofereceu em sacrifício no lugar do seu. Tudo que Abraão precisava, Deus fez. Tudo que Abraão precisava, Deus proveu. Ele proveu para si o cordeiro. Ele sabia: eu vou com meu filho, nós vamos adorar a Deus e nós vamos voltar. Porque ele sabia de uma coisa: eu sei o Deus que eu sirvo, porque o meu coração está em Deus. Abraão aprendeu, amados, isso. Abraão aprendeu que ele precisava estar com o seu coração em Deus. O que eu quero que você entenda nessa noite é isso:
Quantas vezes nós temos tirado o nosso coração da presença de Deus e temos colocado em pessoas, em lutas, em problemas, em tristezas, em decepções. Aí muitas vezes nós olhamos e não sabemos o que fazer. Muitas vezes nós olhamos e não temos uma saída, e aí a gente olha, e aí o desespero bate, e aí vem a tristeza, vem a angústia, vem a ansiedade, aí vem a depressão, e aí a gente começa a olhar e diz assim: meu Deus, parece que tudo está piorando, parece que nada está resolvendo. Sabe por quê? Porque o nosso coração está longe do Pai. Nosso coração está longe de Deus. Imagina se fosse você naquele monte. Imagina se você tivesse que entregar a pessoa que você mais ama naquele monte. Ia dar o que? Crise de ansiedade? Ia bater desespero, síndrome do pânico? E o que aconteceu com Abraão? Nada. O que ele fez? Ele só confiou. Por quê? Porque o coração dele estava em Deus. Diga: o meu coração precisa estar em Deus. Por isso, amados, que o tema é: onde está o meu coração? É saber, amados, é nesse momento, é nessa situação, é nessa hora, quando tudo parece que desaba. É quando parece que nós perdemos tudo e não resta mais nada, mas aí nós vamos lembrar: mas espera aí, eu perdi tudo aqui, mas existe algo lá, e que Deus provê tudo o que eu preciso. Muitas vezes, amados, os nossos olhos estão aqui, nas coisas terrenas, mas a Bíblia vai nos dizer, Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que buscam. Primeiro você precisa crer. Se você quer recompensa de Deus, se você quer bênção de Deus, se você quer milagre de Deus, se você quer uma vida nova, uma vida transformada, primeiro você precisa crer. Foi isso que Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo. Não é que o batismo salva, o que salva é crer. O batismo é só um ato. Quando nós fizemos isso, nós estamos dizendo: ei, a minha vida pertence a Ele, a minha vida é dele, não interessa, tudo é dele. É isso que nós temos que entender. Por isso que ele diz que quando nós cremos, Ele recompensa os que buscam. Quem é que quer ser abençoado? Então creia, porque a tua bênção está no crer. A tua bênção não depende do pastor, a tua bênção não depende do irmão da oração, a tua bênção está em você crer, porque ela é automática na sua vida. Quando você crê, quando você busca, Deus te recompensa. Amém? Tudo que eu e você nós precisamos, a Bíblia diz que Deus provê. Eu preciso de alegria, creia no Senhor que Ele vai te recompensar com alegria. Você precisa de paz, creia no Senhor e Ele vai te recompensar com paz. Amém, igreja? O que precisa para a tua casa, o que você precisa para a tua família, o milagre que você precisa, a cura, a libertação, a transformação, a conversão de alguém. Se você buscar aqui na terra, você não vai encontrar, mas se você buscar em Deus, Ele vai te recompensar. Amém? Diga comigo: a minha recompensa vem de Deus. Amém? É do Senhor que vem a recompensa. Enquanto que nós estivermos focados aqui, não vamos receber nada de lá. Mas quando nós elevarmos os nossos olhos para os montes, de onde vem? Te prepara. Te prepara para você começar a viver o que você nunca viveu. Te prepara para você sentir o que você nunca sentiu. Te prepara para desfrutar o que você nunca desfrutou. Sabe por quê? Porque você vai viver coisas que vêm de Deus. Você não vai viver coisas que vêm de homens. Porque quando nós estamos buscando recompensa de pessoas, quando nós estamos buscando em pessoas, a nossa recompensa é limitada. Então se a pessoa nos der, nos alegra. Mas se a pessoa falhar com nós, o que acontece?
O que acontece se alguém falhar com nós? A gente se entristece, a gente se magoa, a gente perde o ânimo. Eu confiei tanto no fulano, eu fiz tanto pelo fulano, e o fulano virou as costas para mim, no momento que eu mais precisei. E aí, amados, muitas vezes a gente não consegue lidar com essa sensação, muitas vezes a gente não consegue lidar com essa dor. Mas quando nós começamos a buscar as coisas em Deus, por isso que a Bíblia diz que tudo que nós fizermos, que façamos como para o Senhor. Você ajudou alguém, amém, mas faça como se você estivesse fazendo para Deus. Não faça por pessoas, faça para Deus. Uma vez eu fiz isso para minha esposa, num momento difícil de luta que a gente estava passando, e eu disse para ela: não interessa a situação, tudo que nós fizer, vamos fazer como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Pessoas enganam, amor, pessoas traem, eu sei, mas quando nós fizemos para Deus, a nossa recompensa vem de Deus. Da onde você está buscando recompensa? Da onde você está buscando bênção? Da terra? Das pessoas? Da tua inteligência? Da tua força? Começa a buscar a tua recompensa em Deus, porque que Ele diz que Ele recompensa os seus, aqueles que creem, Ele recompensa. Abraão, ele viveu isso, amados, ele desfrutou isso. Vai, volta lá para o texto lá, onde é que nós paramos? Próximo versículo. Próximo versículo. Abraão chamou o nome daquele lugar do Senhor proverá. Próximo versículo. Então, agora presta atenção, para nós finalizar. Então do céu pela segunda, de novo, aprenda a ouvir a Deus. O anjo falou. Ó, agora o que ele disse? Vamos lá. Porque você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho, juro por mim mesmo, diz o Senhor. Vamos. Certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência, como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Diga: os meus filhos serão abençoados e prosperarão em meio aos inimigos, serão abençoados, porque a bênção de Deus vem sobre a minha vida e se derrama sobre os meus filhos. Você está entendendo que o que você está fazendo hoje aqui não se limita só a você, não se limita só aos teus filhos que estão lá. Talvez você ainda nem tenha filhos, mas Deus já está preparando bênçãos para ele lá no futuro, porque esse é o Deus que nós servimos, que nos abençoa a segunda, terceira, quarta, quinta, até 1000 gerações se for preciso. É Ele que nos abençoa. Sabe o que o anjo estava dizendo? O anjo estava trazendo a memória. Abraão, lembra do que Deus falou contigo lá em Gênesis 12? Ele está te dizendo, vai acontecer. O que Deus estava dizendo aqui, o que esse anjo estava dizendo, era só lembrando. Diga: eu preciso lembrar das promessas de Deus. Quais as promessas que você já esqueceu? Quais os sonhos que você já abandonou? Talvez o chamado que Deus deu para a tua vida, talvez o propósito que Deus tem de te usar, de te fazer alguém abençoado, alguém usado na casa de Deus. Talvez Deus quer levantar pastores, talvez Deus quer levantar profetas, Deus quer levantar levitas na igreja do Senhor, Deus quer levantar diáconos, Deus quer levantar pessoas. Isso é promessa. Eu recebi uma palavra, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, e o Senhor está te dizendo, e eu estou doidinho para cumprir. Ele quer te abençoar. Diga: Deus quer me abençoar, só depende de mim. Você tem que entender isso, amados. O que Deus está fazendo com Abraão é só lembrando. Você precisa saber quem é o teu Deus. Você precisa se relacionar com Ele. Você precisa conhecer Ele. Você precisa ter intimidade com Ele. O teu coração precisa estar nele. E aí tudo que você precisa, Deus proverá. Tudo. Mas Ele pode mudar, pastor. Eu tenho um vazio tão grande dentro do meu peito.
Eu não tenho muitas vezes ânimo para viver, eu não tenho muitas vezes ânimo para fazer as coisas. Deus pode mudar? Claro! Ele é Deus, Ele é soberano. E esse vazio que tem no teu peito, sabe o que é? É a falta dEle. É o teu coração dizendo: eu estou com saudade do Pai. Você precisa sentir saudade dEle. Você precisa sentir o quanto você precisa dEle. Mas como eu falei, amados, não é, coloca o 18, não é falar, é viver. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Esteja disposto a obedecer. Esteja disposto a entregar o teu coração. Esteja disposto a entregar a tua vida. Esteja disposto a provar que você o ama. Não é dizer que eu creio, é dizer assim: eu creio e eu quero entregar minha vida para Ele. É dizer que eu creio e eu quero cumprir a palavra. Ninguém precisa mandar eu fazer as coisas, eu amo Ele e eu faço por amor. Ninguém precisa ficar: irmão, tem que fazer isso, irmão, tem que fazer aquilo. Não, eu faço porque eu amo a Deus. Entenda uma coisa, amados: Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a tua vida. Ah, pastor, mas e o que eu estou passando? Está passando porque está longe. Está longe. Porque se você chegar pertinho dEle, Ele cuida de você. E Ele te trouxe aqui hoje para começar a cuidar de você hoje. Não é amanhã que Deus quer cuidar de você. Deus quer cuidar de você hoje. Te coloca em pé. Feche os teus olhos e põe a mão no teu coração. E pergunta para você mesmo: onde está o meu coração? Faça essa pergunta para você agora. Onde está o meu coração? Porque, amados, onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se Deus é o teu tesouro, se Deus é tudo para você, o teu coração estará em Deus. Você terá alegria de estar na presença de Deus. Você terá alegria em entregar a sua vida para Ele. Você vai ter alegria em dizer: ei, eu creio nele, e eu me rendo a Ele, eu me prostro a Ele, eu me entrego a Ele, e eu deixo Ele ser tudo na minha vida. Independente da minha luta, independente da minha provação, independente da dor, da tristeza, independente de tudo que eu passei, ou de tudo que você está passando, Deus está falando ao teu coração nessa noite. Coloca o teu coração nele. Não é em coisas. A Bíblia diz que enganoso é o coração, e somente Deus conhece. Somente Deus conhece. Quantas vezes nós já fomos enganados pelo nosso coração? Tiramos o nosso coração da presença de Deus e nos perdemos. Deixamos de viver as promessas. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro pela tua igreja. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja nesse momento tocando nessa vida. Que o teu Espírito Santo, Pai, esteja nesse momento quebrantando, Senhor, este coração. E toda a dureza, toda a barreira, este coração de pedra, eu te peço agora, arranca. Arranca em nome de Jesus Cristo. E começa hoje a colocar um coração de carne. Começa hoje, Senhor, a dar um novo coração para essa pessoa. Um coração, Pai, que realmente bata pelo Senhor. Um coração que te ama. Um coração que te ama acima de tudo. Acima de todos. De qualquer situação. É o primeiro e grande mandamento. Amar a Deus acima de tudo. Seja pessoas, sejam coisas, acima de tudo. Que o teu coração ame a Deus. Em nome de Jesus.